O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entretanto instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Põe em cima. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 13 de outubro, nós temos a oportunidade de refletir sobre a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Foi no dia 13 de outubro de 1917. Pois bem, aqui, meus irmãos, nós estamos falando de uma revelação privada, isto é, a aparição de Nossa Senhora, e aquilo que ela nos ensinou faz parte de uma revelação privada. Existe a revelação pública, a que todo católico está obrigado a aderir com fé divina, isto é, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou até a morte do último apóstolo, faz parte do depositum fidei, do depósito da fé, e nós somos obrigados, felizmente obrigados, a crer, a dar o nosso assentimento. Isto é, Jesus Cristo que diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, falando a respeito da Eucaristia. E nós, porque Jesus disse, nós cremos. A fé que nós temos, por exemplo, no sacramento da confissão: o que perdoardes, a todos os pecados que forem perdoados, serão perdoados, aqueles que forem retidos, serão retidos. E nós cremos nisto porque faz parte da revelação cristã, do conteúdo do depósito fidei, a ressurreição de Cristo. Nós cremos porque faz parte do depósito revelado, e todos nós católicos acreditamos. Pois bem, a passagem a que eu me referi era: aquilo que ligardes
na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Me referi àquela passagem de Jesus ressuscitado, quando se refere aos apóstolos. Pois bem, então essas revelações públicas fazem parte do depósito fidei, e todos nós cremos e somos obrigados a crer. As revelações privadas nós não somos obrigados, mas elas têm, digamos, aquelas que têm uma credibilidade, e aquelas a respeito das quais a igreja se pronunciou, nós somos chamados a acreditar. Não somos obrigados, mas somos chamados. Isto é, a igreja disse que existe algo de sobrenatural que pode ser crido, que não existe nada contrário à fé católica ali presente. E os sinais que nos chamam à fé são eloquentes, e talvez os sinais mais eloquentes, o sinal mais eloquente de uma aparição de Nossa Senhora, nós encontremos em Nossa Senhora de Fátima. Porque, meus irmãos, foi um sinal presenciado por milhares de pessoas, mais de 70 mil pessoas, que viram o sol girando e mudando de cor. Diz aqui, é a sexta aparição, a última aparição de Nossa Senhora. Ela diz aos pastorinhos que faria um milagre para mostrar a credibilidade de tudo aquilo que ela estava dizendo. E diz então que milhares de pessoas se reúnem para ver aquele milagre. Antes de Nossa Senhora aparecer, uma chuva muito forte caía naquela região. As pessoas estavam encharcadas d'água. E diz que num dado momento, quando Nossa Senhora aparece, Lúcia se volta para o céu, olhando para o sol, e as pessoas veem, todos que ali estavam, veem o sol girando, o sol como se fosse uma grande bola de prata, e o sol girando. Depois o sol começa a mudar de cor, e dando a impressão de que o sol vinha sobre as pessoas, e as pessoas achando que era o fim do mundo. Pessoas começam a gritar, outras a chorar, outras a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Diz que quando isso passa, as pessoas percebem, pessoas que foram curadas, e quando o sol volta ao seu normal, as pessoas percebem que estão com as roupas secas. E isso foi presenciado por mais de 70 mil pessoas, e noticiado até por jornais maçônicos anticlericais, mas que não tinham como negar aquilo que havia acontecido, e para o qual não havia explicação plausível, explicação natural. Pois bem, por que, meus irmãos, Nossa Senhora quis dar uma credibilidade tão alta para que nós não duvidássemos? O que é que ela estava dizendo e que queria tanto que nós, católicos, e não só os católicos, porque até não católicos ou católicos batizados, mas que eram anticlericais, se converteram com o milagre do sol? O que é que Nossa Senhora estava dizendo? Nós comentamos por esses dias, nessa semana, sobre isso. Nossa Senhora estava dizendo, o conteúdo da sua mensagem era que existe o inferno, para o qual muitos se dirigem com a sua má vida. E, meus irmãos, infelizmente, não são poucos os católicos que, por não quererem se converter, e tenhamos aqui por católicos tanto leigos como ministros ordenados, que por não quererem a conversão,
fazem pouco caso da existência do inferno, quando não colocam até a sua existência em questão, em dúvida. Será mesmo que existe o inferno? Mas se existir o inferno, ele está vazio. Mas, meus irmãos, uma realidade tão amplamente presente na Sagrada Escritura, e que Nossa Senhora vem do céu para dizer: o inferno existe, e são muitas as almas que lá caem por causa da sua má vida. No Evangelho de hoje, nós vemos aqui, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, diz que Jesus estava realizando um exorcismo, e as pessoas, os chefes que não queriam se converter, eles dizem o quê? É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal no céu. Interessante, né? Nós estamos falando aqui a respeito do sinal do céu. Mas quando as pessoas não querem se converter, não obstante os sinais dados, elas ficam impenitentes, elas ficam amarradas, apegadas na sua situação. Elas se tornam, elas contradizem até mesmo uma verdade conhecida, ou algo que elas veem ser verdadeiro, mas como não querem se converter, elas pecam contra o Espírito Santo. É a impenitência final, é a contradição de uma verdade conhecida, é a obstinação num pecado. Isto é, a pessoa vê que ela deve mudar de vida, ela percebe de que ela deveria dar o passo na fé, ela tem sinais suficientes para pedir a Deus a graça e se esforçar, porque a graça será concedida, e se esforçar para romper com o pecado e começar uma vida nova. Mas como ela não quer se converter, ela vai dizer: gente, essa história aí de Fátima, de Milagre do Sol, de 70 mil pessoas que viram, isso daí é a história da carochinha, foi uma alucinação coletiva. Nossa, imagine, né? Sem microfone, sem artifícios, digamos, que possam tentar influenciar mentalmente nas pessoas. Como é que 70 mil pessoas foram ludibriadas ou levadas a um êxtase coletivo, a uma fantasia coletiva, em que as pessoas viram o sol dançando no céu, e as pessoas viram que milagrosamente as suas roupas que estavam encharcadas tornaram-se secas depois que tudo aquilo passou, e as curas e as conversões que se seguiram depois daquele sinal. Mas, meus irmãos, quando uma pessoa não quer se converter, nenhum sinal é suficiente. Quando uma pessoa não quer se converter, até os sinais dados por Deus se tornam um prejuízo para aquela pessoa, porque como ela está fechada no seu pecado, os sinais por Deus oferecidos aumentam a sua culpa, porque a quem mais for dado, inclusive os dons, as graças de conversão oferecidas, a quem mais for dado, mais será cobrado. Meus irmãos, nós queremos então pedir a Deus que nos conceda a graça da docilidade. Nós queremos pedir a Deus, por meio de Nossa Senhora, que nos alcance a graça da conversão, que nós sejamos dóceis à vontade de Deus. Imagine, Nossa Senhora veio para dizer que o inferno existia. Nossa Senhora veio para dizer: olhe, rezem, tenham devoção
ao meu imaculado coração, porque Deus fez desta devoção uma fonte de graças para vós e para o mundo inteiro. Façam comunhões reparadoras nos primeiros sábados do mês, durante 5 sábados, 5 meses. E a pergunta é: e nós levamos a sério isso? Tenho certeza que vocês aqui e muitos que acompanham pelas redes sociais conhecem a devoção dos primeiros sábados. Você se confessa antes, para no primeiro sábado você poder comungar, né, em desagravo, em reparação ao imaculado coração de Nossa Senhora, aos pecados cometidos. Nossa Senhora pediu isso. Os cristãos fizeram? Mais ou menos. Nossa Senhora pediu que a Rússia fosse consagrada, e aqueles que deveriam fazer, fizeram depois, bem depois que o prazo já tinha passado. Isto é, essa desobediência a algo tão pequeno. E Nossa Senhora que diz que se nós não nos convertêssemos, o castigo viria, em que a igreja seria perseguida, em que nações seriam aniquiladas. E por que tudo isso haveria de acontecer? Porque nós não levamos a sério aquilo que Nossa Senhora veio neste 13 de outubro de 1917 nos avisar. A primeira leitura de hoje fala sobre o dia do Senhor, o fim do mundo. Então, segundo o Antigo Testamento, é um dia terrível. Por quê? Porque as pessoas estão nos seus pecados. Tocai a trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo monte, tremam os habitantes da terra, que está chegando o dia do Senhor. Ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos, como a aurora esprairada nos montes. Assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá, até os anos de gerações futuras. Meus irmãos, o dia do Senhor, que é um dia de terror para aqueles que se perdem, mas é um dia de alegria para aqueles que se salvam. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. Então, o que é que nós precisamos fazer para que o dia do Senhor, que é um dia terrível para os que se perdem, mas um dia glorioso para os que se salvam? O que fazer então para que o dia do Senhor seja glorioso? Que nós nos convertamos enquanto o tempo ainda nos é dado. Convertamo-nos hoje. O ontem já não temos, o amanhã não sabemos se nos será dado. Nós temos apenas hoje para buscar a conversão. Nós temos apenas hoje para fazer o máximo possível pelos nossos filhos, para que eles amem a Deus, para que eles temam a Deus, para que eles respeitem a Deus. Nós temos apenas hoje para fazer atos de amor, pequenos que sejam, mas com grande amor, os pequenos atos, dizendo: Senhor, eu isso faço porque eu te amo, porque eu quero te amar mais, e eu faço isso pela minha conversão, eu faço isso pela conversão dos meus filhos, eu faço isso pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Rezar pela paz no mundo. Nós estamos vendo, meus santos, esses sinais terríveis, essa guerra, essas guerras terríveis que estão acontecendo, e a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo? Estamos de braços cruzados, achando que não, está tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo tranquilo? Ou nós estamos vendo tudo isso, colocamos nossa barba de molho e dizemos: o dia do Senhor se aproxima, e eu estou preparado para acolher o Senhor, o justo juiz. Sim, Ele é misericordioso,
mas Ele é juiz. Eu estou me preparando para a sua chegada. Eu estou alcançando graças para os meus, para aqueles por quem eu rezo. Sim, meus santos, nós podemos alcançar graças, e muitas graças para os nossos. Nossa Senhora em Fátima, sim, em Fátima, essa aparição a respeito da qual nós estamos aqui meditando, ela disse que muitos se perdem porque não há quem por eles suplique misericórdia, quem por eles suplique alcance graças. Então imagine, não só você, quando você ama a salvação, e quando você ama de verdade a salvação, deseja de verdade a salvação, você a deseja para si e para os seus. E quando isso acontece, você se torna uma fonte de graças. E aí, os seus atos de penitência, você oferece por você e pelos seus e pelos pecadores do mundo inteiro, sabendo que não será o mérito, não será diminuído, mas será aumentado. Não é que você tem, por exemplo, um balde d'água, e aí você pode regar ou 3 plantinhas, ou 1000 plantas. Ora, se você vai regar 1000 plantas com um balde d'água, é verdade que vai sobrar muita pouca água para todas as plantas, mas a imagem não é essa. Você tem uma vela, você pode acender mais uma vela apenas, ou você pode acender 1000 velas, e a chama será a mesma, quer dizer, a chama será multiplicada. Então aquele seu ato de amor, aquela sua penitência, hoje é sexta-feira, é um dia de abstinência de carne, em que os católicos não comem carne, e é um dia também que nós podemos oferecer a Deus alguma penitência. Pois bem, você pode e deve oferecer pela sua conversão, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora que dobre o seu coração, que ensine você a amar mais a Deus, a amar com mais generosidade, pedindo a Nossa Senhora que ela coloque no seu coração uma inimizade, um ódio ao diabo e às suas obras, de modo que ele não tenha poder de sedução, de modo que você, que com muita facilidade se deixa levar pelas propostas mundanas, que você não se deixe levar mais, porque você se tornou amigo de Nossa Senhora e inimigo do diabo, de modo que as propostas dele não tem eco na sua alma, porque eco na sua alma tem a voz da Virgem Maria, que diz: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Eco no seu coração tem a voz de Jesus, chamando-nos à conversão. Eco no nosso coração tem o sopro do Espírito Santo, que nos guia e nos impulsiona nos caminhos da graça, não a voz do diabo, do mundo e dos seus demônios. Mas pedir isso em cada penitência, em cada oração, em cada ato de caridade feito, pedir isso por nós e pelos nossos. Pegar aquela oração da augusta Rainha dos Céus e rezar aquela oração que nos ensina a odiar o diabo e pedir que Nossa Senhora pise a cabeça da serpente, e fazer esta oração pedindo que ela conceda isso na sua vida, que ela pise na sua vida a cabeça da serpente, que ela pise na sua vida as obras do diabo, que ela destrua na sua vida a influência de Satanás, mas que ela faça o mesmo na sua casa, com seus filhos, com seus pais, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu trabalho. Pedir que Nossa Senhora, que é mãe, que ela venha misericordiosamente em socorro dos seus filhos. Então vamos lá, meus santos, nós que vemos que o mundo tem virado as costas cada vez mais para Deus, que o mundo tem corrido cada vez mais ao encontro do diabo e das suas propostas, que nós então peçamos a Nossa Senhora que ela nos tome pela mão e que nos leve ligeiros,
que nos leve rapidamente para o caminho certo, para que nós creiamos cada vez mais na palavra de Deus, para que nós busquemos cada vez mais a vontade de Deus, para que nós levemos a sério cada vez mais aquilo que o Evangelho nos ensina e aquilo que é uma extensão do Evangelho que ela nos falou lá em Fátima, que muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça penitência. Suplique misericórdia. Que nós hoje então, meus santos, neste dia 13 de outubro, em que nós nos recordamos a última aparição de Nossa Senhora em Fátima, que nós supliquemos a Nossa Senhora de Fátima que nos ajude a ser dóceis e obedientes à vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.